Bom, gente, então boa tarde. Começando a gravação do plantão do dia 26 de novembro. Como eu disse, eu estou com o exercício 3 da prova para dar as dicas, os 5, 8 e 9 da lista, e depois eu comento mais alguma coisa da prova. O Luan, não. O Luan perguntou se é aula síncrona agora. Não. A aula síncrona vai ser no horário da aula. Hoje é plantão. À tarde é plantão. Eu só dou aula síncrona no horário da aula. Tá? O plantão é extra. Aí eu faço um horário fora do horário programado. Quem puder assistir, assiste. Se não ver a gravação. Aula síncrona fora do horário eu não gosto muito, não, porque dá conflito com outras disciplinas. Então é melhor não, tá? Aula síncrona é semana que vem. A Lua até saiu. Aula síncrona, para quem está vendo a gravação depois, vai ser algumas turmas semana que vem, de acordo com o calendário. Tudo bem? Vamos lá, gente. Começar então a discutir a questão 3 da prova. Como eu disse, como é prova, eu não vou resolver a questão inteira, eu dou dica dela. Fala o seguinte: o esquiador de massa 70 kg parte do repouso, velocidade inicial 0, e desce pela rampa mostrada na figura. Só ampliar isso aqui. Assim, melhor. Supõe que as perdas de energia por atrito são desprezíveis, ou seja, não tem força que tira energia. Determina a energia cinética e a velocidade, são duas coisas, do esquiador quando ele passa pelo ponto Q, quando chega lá embaixo, que está a 5 metros abaixo do ponto P, 5 metros de altura, né? Não é o quanto ele anda. Bom, nesse caso, gente, é o seguinte: energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Então, na verdade, se eu descubro uma coisa, eu descubro a outra, né? Se eu calcular, se eu conseguisse achar a energia cinética primeiro, eu acho a velocidade. Se eu achar a velocidade, eu acho a energia cinética. Então, uma coisa está presa à outra. Então, na verdade, a resolução é uma só. O que acontece é o seguinte: ele vai descer essa rampa porque parte do peso vai acelerar ele para baixo. A velocidade dele, que era 0 no início, velocidade inicial 0, como está escrito no texto, vai chegar lá embaixo com uma velocidade diferente de 0, né? Nosso VQ. E ele quer saber essa velocidade. Se fosse uma rampa reta, plano inclinado, né, eu poderia calcular que a componente da força-peso, que está atuando sobre ele, força-peso, e fazer F igual a MA, achar a aceleração. Com a aceleração, sabendo o tamanho da rampa, eu ia descobrir qual que é a velocidade dele final e resolveria o exercício. O problema é que isso aqui não é um plano, uma reta. Eu não posso calcular aquilo porque o peso, toda hora ele vai ter uma componente diferente acelerando ele. Nessa parte um pouco mais horizontal acelera menos, aqui acelera mais. Então eu não posso usar aquelas equações antigas, eu tenho que pensar outro caminho. Qual outro caminho? O melhor deles é calcular o trabalho. O trabalho é a variação da energia cinética. Então, o trabalho é igual a energia cinética no ponto Q menos a energia cinética no ponto P, que é o ponto inicial. Essa conta aqui dá 0, porque a velocidade lá no ponto P era 0, então isso aqui morre. A massa eu tenho, então se eu descobrir o trabalho, eu vou saber qual é a velocidade no ponto Q. Esse é o caminho. E detalhe, sabendo a velocidade, eu calculo a energia cinética no ponto Q. Então, o caminho é esse. Então, o segredo aqui é achar o trabalho. O trabalho que esse esquiador sofre é o trabalho de todas as forças que atuam sobre ele. Quais são as forças? Vamos lembrar das 5. Peso normal, tração, atrito e elástica. Não tem atrito, ele fala no texto. Olha lá, não perde energia por atrito, quer dizer que não tem atrito. Tração é só quando tem corda. Elástica também não tem, quando tem mola ou alguma coisa que deforma. Mas a normal tem. Então, a normal é a superfície que faz sobre ele, sempre 90 graus com a superfície. Nesse ponto, por exemplo, eu teria peso para baixo e normal fazendo 90 graus com a superfície. Então, a normal é uma força que varia. O peso é fixo, mas a normal varia de acordo com a maneira que ele está tendo contato com a superfície. De qualquer forma, o trabalho total
É o trabalho, então, de todas as forças. No caso aqui, o trabalho do peso, mais escrever peso, que tem um ponto P, né, para não confundir, trabalho do peso, mais o trabalho da normal. E aí que vem o segredo agora. A normal, ela sempre é 90 graus com a superfície, ela sempre é 90 graus com o deslocamento. Trabalho, por definição, é F de força de deslocamento cosseno do ângulo. Se o ângulo é 90 graus, né, normal sempre faz 90 graus com deslocamento, o cosseno de 90 é zero. Isso quer dizer que o trabalho da normal é zero. Sempre. Trabalho normal, zero. Então, nesse caso, o trabalho total que eu tenho que calcular aqui é o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso, eu demonstrei na aula, que pode ser calculado pela fórmula mgh. Se o corpo está descendo, ele é positivo, ele dá energia, o peso ajuda a descer. Se ele está subindo, o peso é contrário, tira energia, seria negativo. Então, em resumo, essa questão é o quê? Ó, repetindo, tá? Aqui está pronto. Agora é só jogar os valores e fazer conta. Mas você vai calcular o trabalho da força-peso, mgh, que é o trabalho total sobre o esquiador. Esse trabalho vai ser igual à variação da energia cinética. Só que essa energia cinética inicial é zero, porque a velocidade inicial é zero. Então, você calculando o trabalho do peso, você vai achar a energia cinética final, né? Energia cinética no ponto Q, que é o que ele está procurando, e também, jogando a massa na fórmula, acha a velocidade no ponto Q. Então, você tem que fazer isso daqui, calcular o trabalho do peso, que é o trabalho total, e isso daqui. Ajudou, Miguel? Acho que sim. Tá. Eu vou tentar aqui, qualquer coisa eu tento tentar Eu aqui. vou mandar o link da gravação assim que o Google disponibilizar. Tem dia que é rápido, tem dia que demora. Mas aí depois você confere, tá bom? Vamos para a lista agora. A lista já facilitou, tá? Deixa eu puxar para cá, para ter espaço. Questão 5 da lista. Ó, um apagador de 100 gramas. Né? 100 gramas a gente sabe que é a mesma coisa que 0,1 kg, se divide por 1000. Inicialmente em repouso, é pressionado por uma força horizontal constante contra um quadro branco. Então está ali o apagador, tem alguém empurrando ele contra o quadro e ele está parado ali. Sabe que o coeficiente de atrito estático entre o apagador e o quadro é 0,4? Então, se estiver parado, o coeficiente de atrito, né, o μ, é 0,4. E o coeficiente de atrito cinético, se ele estiver andando, é 0,2. Repara que é menor, porque o atrito, quando está andando, é menor. Qual é a menor intensidade da força horizontal, dessa força que a mão faz, aplicada, capaz de manter o apagador em repouso? Então, para entender a pergunta, vamos fazer o desenho das forças e tentar entender o que está acontecendo aqui. Aí, dali, eu interpreto melhor a pergunta. Tá? Eu vou desenhar as forças, ó, força-peso. Seguinte, a mão empurra o apagador para a direita, faz uma força para cá. Eu vou chamar a força F. É uma força normal, está de contato, mas vou chamar de F, a força da mão. O apagador tem contato com o quadro, então tem uma normal para cá, para a esquerda. O quadro segura o apagador. E ele não escorrega, porque tem um atrito do apagador com o quadro, que é para cima. Então, essas são as 4 forças. Quanto maior for a força que a mão faz, que a pessoa faz, maior a normal. Tá? Na horizontal, a força para a direita igual a força para a esquerda. Certo? Se uma for maior do que a outra, o corpo andaria para um lado ou para o outro. Não faz sentido. Então, essas forças horizontais são iguais. E o que ele quer é isso. Ó, a intensidade da força horizontal. Ele quer F. Só que ele quer a menor. Então, vamos interpretar agora na vertical. Se estiver parado, a força resultante é zero, né? Igual aconteceu lá em cima, ó, nenhuma força horizontal pode ganhar.
Se está parado na vertical, também não pode ter resultante, também não pode ter uma força maior do que a outra. Então, o atrito para cima tem que ser igual ao peso. Beleza. O atrito, quando está parado, ele tem vários valores, né? Desde zero, vamos lembrar daquelas aulas lá de atrito. Se eu não faço força, não sei se vocês estão vendo, vou pegar um objeto maior, esse estojo aqui. Se eu não faço força para o lado, não tem atrito. A partir do momento que eu encosto aqui, ou mesmo que ele não ande, tem atrito contrário. Então, o atrito pode ser zero e pode ser o valor da força que eu faço, está equilibrando a força que eu faço. Eu faço força para a direita de vocês, não sei se estão vendo direita ou esquerda agora, faço força para um lado, o atrito é para o outro. Até que valor que vai esse atrito? Até um valor máximo. Esse valor máximo eu calculo com a fórmula μ vezes normal. Então, o atrito máximo, estático máximo, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Quando ele fala a menor intensidade da força, é porque, ó, se eu aperto com muita força aqui, a normal é alta. Se a normal é alta, o atrito máximo que ele aguenta é alto. Então, isso aqui, ó, se eu apertar com muita força, o atrito é cada vez mais alto. Se eu vou afrouxando, apertando com menos força, o atrito diminui. Porque o atrito é igual ao normal, e a normal está na fórmula do atrito. Se eu afrouxar muito o dedo, ele cai. O atrito fica baixinho, o peso ganha do atrito máximo. Então, o limite é essa situação aqui. Ó. É quando o atrito máximo foi igual ao peso. Certo? Quando o peso for menor que o máximo, o que vai acontecer? Se o peso for menor que o máximo, o peso não ganha, ele não desce, nesse caso o atrito é igual ao peso. O atrito sempre é igual ao peso, mas o limite é quando o peso foi igualzinho ao máximo que ele aguenta. Tá? Se eu diminuo o normal, o peso vai ganhar do máximo. O corpo desce. Então o caminho é esse, é você falar que o atrito estático máximo é igual ao peso. Esse é o limite. E onde que aparece a força da pergunta? Ele pergunta o valor de F. Eu falei que normal é igual a F, então ao invés de normal eu boto F aqui. Então aqui eu resolvo. Ele está parado, o coeficiente de atrito é 0,4, é estático. F é o que ele está perguntando. A massa, 0,1 quilogramas, né? 100 gramas. Então 0,1. A gravidade, a aceleração da gravidade, a gente usa 10. Então eu tenho que F... Eu vou fazer o seguinte, para facilitar. Eu vou transformar 0,4 em 4 sobre 10. Só para facilitar a conta, tá? 0,1 vezes 10 é 1. Então, aqui, para concluir, eu passo 10 multiplicando. 10 vezes 1, 10. Passo 4 dividindo. 10 dividido por 4, 2,5 newtons. Então, essa é a força mínima para o apagador não escorregar. Se ele faz menos que isso, o peso é maior que o atrito estático máximo, ele cai. Se ele faz mais do que isso, o peso não chega no atrito estático máximo, não ganha, então ele não cai. Então, essa é a questão. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem a resolução. O desenho faz parte. Tá. Preciso tentar arrumar esse lado aqui. Era 5, 8, 9. Tá 8 aqui. Problema não, relaxa, cara. Esse da sexta a gente não está acostumado ainda não, né? Esse plantão de sexta é porque tem 2 turmas que estavam com problema na quarta. Quinta começou a dar problema também com uma turma e comigo. Toda hora estava aparecendo coisa na quinta. Eu cancelei muito plantão na quinta. E na quarta, 2 turmas não podiam mais. Estavam tendo aula naquele horário. Então eu passei para sexta-feira, que aí eu consigo atender todo mundo. Quarta ou sexta. Mas o que acontece? Eu já te falei isso antes. Repete muito, tá? Da quarta e da sexta. Então, relaxa. De qualquer forma, tem gravação depois. Não, mas mesmo assim, é que eu gosto de participar, porque qualquer coisa eu tiro dúvida na hora. Não, é bom. Eu acho mais fácil.
Quanto mais se fazer e refazer exercício, melhor. Não estou falando que não é para você vir, não, cara. É bom que você venha. Oh, sim. Mas é só para você ficar tranquilo, assim, que você perdeu alguma coisa, mas a gente deve ter visto isso na quarta, porque a forma da gravação depois. Tranquilo. Vamos lá, 8 da lista ainda. Esse já é de força e movimento circular, né? Até sem ler o desenho, você já vê isso. Ó. Tem uma tracejada ali que indica o movimento circular. Então, se for força, tem força centrípeta. Se for aceleração, se for movimento, tem aceleração centrípeta. De qualquer forma, tem o conceito de centrípeta aqui, que vamos ver se ele pede. Ele pode não pedir, mas tem. Eu sei que tem. Então, vamos lá agora ler. Em um de seus passeios matinais, Tarzan utiliza o cipó de 5 metros. Então, é esse tamanho aqui, 5 metros, ó, que é o raio dessa trajetória circular, para voar, entre aspas, de um ponto ao outro da floresta, como um pêndulo simples. Ah, eu não sei o que é pêndulo, não tem problema não. Pêndulo, qualquer objeto que está preso por uma haste, por uma corda que oscila de um lado para o outro, é um pêndulo, tá? Vocês vão estudar pêndulo com calma ano que vem. O tempo do pêndulo, o período do pêndulo, tudo ano que vem. A massa do Tarzan de 80 kg. O cipó é ideal, o que quer dizer isso? Que ele não estica, tá? Ele não deforma, então não tem força elástica. Sua velocidade no ponto mais baixo, onde está no desenho, 10 metros por segundo. Despreze todas as forças de resistência, né? Resistência do ar, atrito. A razão entre a força que o Tarzan exerce no cipó e seu peso é... Vamos lá. Para entender essa pergunta, eu vou fazer igual eu fiz antes. Vou desenhar as forças e ver se consigo entender a pergunta. Eu tenho força-peso. Sempre começo com ela, né? É mais fácil. Ele não está apoiado em nada, não tem contato com nenhuma superfície, não tem normal. Não tem atrito, ele fala isso. Desprezar a resistência. Não tem elástico, a corda ideal, não estica, mas como tem corda, tem tração. Então a corda segura o Tarzan com uma força de tração. Essa tração na corda que segura o Tarzan é a força que ele faz. Quando ele fala que a razão entre a força que o Tarzan exerce é a tração essa. Ele segura a corda segura ele. Então a razão entre a tração e o peso. Ele quer essa divisão aqui. Ó. Quanto que é isso? Tá? Bom, beleza, eu sei o que ele quer, mas não sei chegar lá. Então, o que a gente faz? Tem força? Monta a equação da força. Força resultante igual força para cima menos força para baixo. E aí não tem força horizontal, não precisa fazer outra equação. Isso aqui é a força resultante. A gente sabe que força resultante é massa vezes a aceleração. Se ele tivesse parado, gente, a aceleração era zero, tração igual ao peso. Como ele está girando, como tem um movimento circular, existe uma resultante centrípeta. E essa resultante centrípeta tem que ser para dentro da curva. Então, a tração tem que ser maior do que o peso para sobrar alguma coisa para dentro da curva. Ó, tração menos peso tem que ser diferente de zero, né? Tem que ter uma resultante para cima, que vai ser a força centrípeta. Então, tração menos peso igual a m v ao quadrado sobre r. Cuidado para não confundir a fórmula, tá? De energia cinética, eu falei um pouquinho mais cedo, aqui é 2, né? mv ao quadrado sobre r é a resultante centrípeta. Então, toda vez que tiver curva, tem que sobrar força para dentro da curva, e você faz isso, faz a conta de todas as forças e tem que sobrar alguma coisa para dentro. Faz o cálculo da tração, então, porque o peso é mg. A massa do Tarzan, se não me engano, é 50. Não, 80. Então, 80 kg. Aceleração da gravidade, 10. Peso, 800 newtons. Beleza. Então, tração menos peso, 800. Acabei de calcular. M, 80. A velocidade no ponto mais baixo, ele deu lá no texto, é 10. Só conferir, né? Para não botar bobagem, ó, 10 metros por segundo. O raio, que está na fórmula, é a distância dele até o ponto fixo, né, onde está amarrado, 5 metros, então. Então, mv ao quadrado sobre r.
Agora eu faço a conta. Esse menos 800 aqui subtraindo, eu somo 800 do outro lado. Tá? 800 passa para o lado de lá. Aqui fica assim, ó, 80 dividido por 5, 16. 10 ao quadrado é 100. Então, 16 vezes 100, 1.600. Então, a tração, 800 mais 1.600, 2.400 newtons. Repara que é bem maior do que o peso. Então, realmente, sobra uma força para dentro, que é a centrípeta. Sobra 1.600 newtons para dentro, que é quem provoca a curva, né? A pergunta do exercício não é essa, está lá em cima. Ó. É a razão, tração e peso. Razão é divisão, né? Então, você pega a tração, que vale 2.400, divide pelo peso, que eu calculei lá em cima, 800. Ó, divide por 100, corta os zeros, né? 24 por 8, tração sobre peso, igual a 3. Letra E. Tá? Questão difícil. Não acho uma questão fácil. Uma questão dessa, quando aparece, geralmente a gente dá uma agarrada. Mas o que você tem que observar, gente? Quando eu faço questão, toda semana eu falo isso. Você tem que tentar ver como que eu sigo o caminho. A pergunta eu reconheci, é essa. Como que eu reconheci a pergunta? Eu desenhei as forças e aí entendi o que é isso. Ó. A razão entre a força do Tarzan, tração sobre peso. Então, primeiro eu desenhei as forças, interpretei a pergunta, aí depois não sei o que fazer. Ah, vou brincar, vou escrever a equação da segunda lei de Newton, a força resultante é MA, e aí movimento circular, SMA é a força centrípeta, e aí vai saindo o exercício. Tá bom? Então, exercício de física geralmente é assim, você vai pegar, não sabe o que fazer, desenha, escreve os dados, lembra as equações, monta as equações, até o que você está procurando aparecer. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Isso aqui passar para baixo. Tá. Ah, um detalhe, enquanto vocês estão olhando a resolução aí, eu dividi força por força, né? Tração com peso. Então, unidade cancela, não tem unidade não, tá? É 3 e 3 só. Não tem número, não tem unidade nenhuma. Porque eu dividi 2.400 newtons, posso até botar a unidade ali de verde, por 800 newtons. A unidade cancela, fica só o 3 mesmo. É razão de uma pela outra, tá? Tração é 3 vezes o peso. Então, beleza. Vamos para a 9. A 9, eu cheguei a fazer parecido na aula, se eu não me engano. A questão de frequência daquela aula de trabalho era parecida. E ela ajuda a fazer a 3 à prova. Tá? Não só a 3, né? Qualquer questão que tenha trabalho, ela vai dar uma ajudada, porque ela explora tudo que está acontecendo. Vamos lá. Para empurrar, no caso é puxar, né? Mas o texto falava empurrar, uma caixa de 50 kg sobre o solo, aplica-se uma força de 200 newtons. Essa força que está aqui, 200 newtons. Inclinada de 20 graus acima da horizontal. Ele é até o cosseno do ângulo aqui. O chão oferece uma força de atrito de 775 newtons. Então, puxa para a direita e tem um atrito contrário, para a esquerda, que vale 175. Nessa operação, a caixa é deslocada ao longo de 3 metros sobre o solo. Determina os trabalhos feitos pelo operário, ou seja, pela força F, pela força de atrito, que eu vou desenhar, pela força gravitacional, né, que é o peso, pela reação normal da superfície, força normal, e depois o trabalho total. Trabalho, como não é vetor, gente, basta você somar tudo. Então, calcula um número na A, na B, na C e na D, e soma, junta tudo. Vamos desenhar as forças para calcular esses trabalhos, né? Porque trabalho é FD cosseno θ. Eu tenho que desenhar a força para saber como que está o ângulo da força com o deslocamento, e o deslocamento vale 3. Então, está ali. Forças eu tenho. Eu vou desenhar aqui do lado, que ali vai ficar pequeno.
O operário ou a operário puxa a caixa com uma corda, faz uma força para cá que ele chamou de F, que é uma força de tração, né? Mas ele chamou de F, vou deixar F. Além disso, a caixa tem força-peso. Ela anda para a direita, então tem um atrito para a esquerda. E está apoiado no chão, então tem uma normal para cima. Então, essas são as forças. Um detalhe importante, essa força normal, peso, é perpendicular ao deslocamento, mas o deslocamento é para a direita. O deslocamento seria isso aqui. O atrito é na mesma direção, só que sentido contrário, né? 180 graus com o deslocamento. E a força F faz 20 graus com o deslocamento. Então, ali estão as forças e os ângulos. Então, vamos fazer a questão. Letra A. O trabalho do operário é o trabalho da força F. Você vai pegar a força F, multiplicar pelo deslocamento e pelo cosseno de 20 graus, que é o ângulo entre F e deslocamento. Então, o trabalho da força F, se eu não me engano, F é 200 newtons, está aqui, 200. O deslocamento, 3 metros. Cosseno de 20, está lá no desenho, 0,94. Então, fazendo essa conta, fica 200 vezes 300 é 600, vezes 0,94, que vai dar 564. A unidade de trabalho é a mesma de energia, né? É Newton vezes metro. Não tem unidade no cosseno, né? Então, Newton vezes metro, a gente coloca Joule. 564 joules. Repara que deu positiva a resposta, porque essa força dá energia para o corpo. Então, isso aqui é a quantidade de energia que a força F, o operário, dá para o corpo. O trabalho do atrito vai ser força de atrito, vezes o deslocamento, vezes o cosseno. O ângulo agora, lembra que eu falei, ó, deslocamento é para a direita, o atrito é para a esquerda. Então, deslocamento e atrito. Esse ângulo aqui, 180 graus. Então, cosseno, 180. O atrito, eu acho que é 175, é isso mesmo, está lá no texto. O deslocamento, 3 metros. E aí vem aqui o resultado importante. Ó. Cosseno de 180 é menos 1. Então, esse menos 1 vai fazer o sinal ficar negativo. E aí eu faço 3 vezes 175, que vai dar 525 joules. Repare que o menos apareceu na conta, né? Aqui, ó, força em módulo, sem sinal, deslocamento sem sinal, e o ângulo que vai determinar o sinal. Como é contrário, eu esperava negativo mesmo. O atrito tira energia. A força F do operário deu energia, o atrito tirou. Repara que o operário dá mais energia que o atrito tira. Então, ele vai acelerar para a direita, vai ganhar velocidade. Letra C, o trabalho da força gravitacional ou da força peso, né? Você vai pegar, então, peso, multiplicar pelo deslocamento, vezes o cosseno. De qual ângulo? O peso é para baixo, o deslocamento é para a direita. Cosseno de 90 graus. Trabalho do peso. A massa, vamos calcular aqui do lado o peso, ó. Peso é mg, a massa é 50, gravidade 10, 500 newtons o peso. Então, peso 500, deslocamento 3, nem precisava calcular o peso, por quê? Cosseno de 90 graus é 0. Tá? Cosseno de 180, 0, 270, 360,
Se vocês não aprenderem isso ainda na matemática, quando aprender, você tem que guardar bem, tá? Na física aqui a gente usa bastante, mas eu vou até falar depois como fazer isso sem saber esses ângulos. Dá para fazer. Mas por enquanto estou usando a fórmula, então estou colocando um ângulo direitinho. Então, 1.500 vezes 0, 0 joules. Como que eu interpreto isso? O corpo anda para a direita, o peso não dá, nem tira energia. Ele não favorece o movimento, nem atrapalha. O corpo vai para a direita, o peso não puxa nem para frente, nem para trás. Ele é perpendicular ao deslocamento. Então, o trabalho dele é 0. Resultado igual da normal. O trabalho da força normal vai ser força, deslocamento, cosseno do ângulo. A normal é para cima, o deslocamento é para a direita, o ângulo 90 graus. Se eu quisesse botar o valor da normal, a normal é igual ao peso, né? Força para cima igual força para baixo nesse exercício. Então seria 500, deslocamento 3, só que o cosseno de 90 eu já sei que é 0. Então o trabalho é 0. 0 joules. De novo, a normal nem atrapalha, nem ajuda o movimento. Ela não atua nem para trás, nem para frente. Então, ela não fornece nem tira nenhuma energia. E a letra E, o trabalho total, é o trabalho da força F, do operário, trabalho do atrito, trabalho do peso, trabalho da normal. Ou seja, o trabalho de todas as forças. Você simplesmente soma. Já que não é vetor, não tem direção, não tem ângulo nenhum, você só pega os valores e coloca. Isso que eu falei que é igual à questão 3 da prova. Você tem a força peso, a força normal. Eu fiz aqui, ó. Força peso, força normal. E calculei o trabalho das duas. Da normal é 0, né? Por causa do ângulo. Então, calculei o trabalho das duas, achei o trabalho total. Mesma coisa. Tá voltando aqui. Deixa eu só confirmar os valores. Ó. Na letra A, eu achei 564. 564. O atrito trabalha menos 525, então você põe um menos. 525. Mais 0. Mais 0. Isso aqui vai dar 5 dá 30. 39? É 564 menos 525. 39 positivo joules. Então, no final das contas, o corpo ganha 39 joules de energia. O operário dá 564, o atrito tira bastante, tira 525, sobra 39 para o corpo. Então, a questão é essa. Dá para fazer diferente? Sem saber o cosseno de 90, essas coisas? Dá. Você pode fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui do lado. Depois eu volto lá para vocês olharem o resultado. Caminho alternativo. Você pode pensar, gente, o trabalho como sendo F vezes D. Esquece o cosseno, tá? Só que aí você tem que tomar cuidado. Esse F, você tem que ver o seguinte, ele tem que atuar na direção do deslocamento, ou junto, ou exatamente contra. O F não atua na direção do deslocamento. Só que a componente Fx atua. E quem é Fx? Fx, ó, tá com o ângulo, é F cosseno θ. Então, na letra A, o trabalho poderia ser o quê? Fx vezes o deslocamento. O Fx, F cosseno θ, vezes D. Repara que a fórmula ficou igual antes, né? Nesse caso. Então, você vai achar 564. Na letra B, você tem o seguinte, ó, trabalho do atrito. Trabalho, você faz F vezes D.
Se você tirou o ângulo, você tem que pensar assim, o atrito atua o contrário, tira energia, então você coloca o menos na frente. 175 é o valor do atrito, o deslocamento é 3, vai dar menos 525. Então, eu não sei o cosseno de 180, mas eu sei que o atrito tira energia e está com menos na frente. E aí, pensando nesse esquema de energia, a letra C, a letra D, eu faço assim. Trabalho do peso. O peso não atua nem dando energia, nem tirando energia. Então, eu já concluo que o trabalho do peso é zero. Não dá nem tira, não ajuda, nem atrapalha o movimento. Aí eu escrevo, né? Considerando que o peso não fornece nem retira energia do objeto. A normal, mesma coisa. Eu já concluo que é zero. Não atua nem a favor, nem contra. Daria para fazer a letra C ainda com a fórmula do trabalho do peso. mgh. Eu demonstrei na aula que o trabalho do peso você pode usar sempre essa. Quando você volta para o desenho, você vê que o H, que é a diferença de altura do ponto inicial para o final, é zero. Ele não sobe nem desce, ele continua na mesma altura. Então, você vai botar o H igual a zero. Vai concluir que essa conta vai dar zero. É outra maneira de fazer. E a letra E, igual fiz antes, soma tudo isso, né? 564 menos 525 mais 0 mais 0. Então, duas maneiras de fazer. Uma, usando a fórmula, jogando os valores, fazendo de uma maneira até mais formal. É mais, não gosto da palavra correto nesse caso, mas é o que dá mais garantia de estar certo, tá? E a outra é você dominar o conceito. Saber quem tira energia, quem dá energia, quem não tira nem dá. Gente, se não entender, dá um grito aí, tá, Maria Clara? Você que pediu essa. Essa foi a 9, né? Tá, tô deixando vocês copiarem um pouquinho aí, já vou partir. Ô, Maria Clara, para resumir, então, esquece o caminho alternativo. Eu vi que tem 4 forças, né, nessa questão. Lá na prova, questão 3, tem 2. Peso normal. O que é o trabalho total que ele pede na letra E? É calcular o trabalho de cada força. Então, aqui, ó, na letra A, ele ajuda a gente nisso. Ele pede o trabalho de cada força. Força F, atrito, peso, normal. Então, joguei na fórmula. FD cosseno do ângulo. Tá? O F é o valor daquela força, né, da força que o operário faz, da força de atrito, da força peso, da força normal. O D é igual para todo mundo está no mesmo corpo, o corpo andou 3 metros, então 3 metros. E o segredo é o ângulo. O ângulo entre a força e o deslocamento. O atrito é para trás, então o ângulo 180. O peso é perpendicular, então o ângulo 90. E aí o cosseno vai definindo se vai dar zero, se vai dar negativo ou não. Tá? Basicamente é isso. No final, você pega o trabalho de todas as forças e soma. Só isso. Tá? Eu só fiz outro caminho aqui. Quem está dominando o conceito de trabalho pode fazer dessa maneira que foge um pouco dos ângulos. Você tem que pensar no ângulo, claro, só que você vai mais no conceito mesmo de dar e tirar energia. Mas a resolução é só essa, F de cosseno θ. Na letra A, B, C e D. Na letra S, soma tudo. Então, vamos para a prova. Eu perdi a prova. Cadê? Está aqui. Ô, professor, posso fazer uma pergunta rapidinho? É claro. Se eu descobrir um deslocamento pela forma do trabalho, aí eu vou... Não tá, no enunciado do exercício não está falando qual unidade que é. Ele é em metro? Se o trabalho estiver em joule, é em metros. Tá? Ah, tá. O joule é sistema internacional. Tudo que você achar a partir dele, força, Newton, deslocamento em metro, tudo sistema internacional.
Se abrir a massa, por exemplo, você achou a força e faz F igual a MA, a massa em quilograma, sistema internacional. Isso aí não foge, não. Deixa eu pegar a questão 4. Gente, eu não vou fazer a prova naturalmente, mas vou comentar as questões. A 3 já comentei. Você faz o trabalho de cada uma das forças, né? Soma tudo. Esse trabalho é a variação da energia cinética. Você vai achar a energia cinética final. E com a energia cinética você acha a velocidade. Isso é 3. Vou pegar a 1 e a 2 também e comentar rapidinho. Ó, questão 1 da prova. Então, a questão 1 tem a ver com o que o Hugo perguntou. Ele dá a força, o trabalho em joules e quer a distância. Vai achar em metros. Tá? Vai dar metros. Como você faz a 1? Pô, a 1 é o seguinte, a força, pelo que eu estou entendendo aqui, está atuando junto com o deslocamento. Né? O corpo anda para um lado, a força para o mesmo lado. Então, trabalho, FD, cosseno θ. O ângulo entre os dois é 0, o cosseno de 0 é 1. O trabalho ele deu, a força ele deu, que é o deslocamento, que vai dar em metros. Então, a 1 é a aplicação direta da fórmula, morreu, acabou, tranquilo. A 2, um corpo de 5 kg desenvolve um movimento circular uniforme, movimento circular. Vou fazer um pedacinho dele aqui. Com velocidade de 20 metros por segundo. Então, ele está andando, vou desenhar a velocidade. Velocidade é tangente à trajetória. O raio da trajetória, 40 metros. E que é o trabalho da força resultante centrípeta. Tá? O trabalho, a mesma fórmula, FD cosseno θ. Vamos lá. Se está muito amarrado a fórmula, você lê a questão, vê os números, pega a fórmula, faz a conta e joga. Dá para fazer, beleza. Você vai fazer o seguinte. A centrípeta, mv² sobre r. A velocidade ele deu. A massa ele deu. O raio ele deu. Então, você achou a força. Beleza, fazer uma bolinha aí em cima. O deslocamento, em uma volta, ele fala uma volta completa. Tem que tomar cuidado com isso. O espaço que ele percorre, que não é o deslocamento, o espaço que ele percorre é 2πr. Mas deslocamento é um vetor. O que é o deslocamento? Sei lá, você tem um corpo nesse ponto aqui. Aí ele anda, ponto A. Ele anda, chega no ponto B. O deslocamento é uma reta, uma seta, na verdade, que liga A até B. Isso é o vetor de deslocamento que entra na fórmula. Não é o caminho que ele percorre, é essa linha aqui. Beleza. Se ele dá uma volta completa, se eu ligar o ponto inicial até o ponto final, eu vou achar um deslocamento 0. Então, ó, jogo ali, faço minha conta. Acabou. Ou então, eu posso pensar o seguinte. Esse ângulo aqui é força, a força aponta para o centro, né? Centrípeta. Resultante centrípeta. Opa. Estou acostumado a desenhar o peso para baixo, que está aqui o peso. Resultante centrípeta. O deslocamento é a linha da circunferência. O raio sempre faz 90 graus com a circunferência. Então, esse ângulo aqui é 90 graus. E o cosseno de 90, a gente já viu, é 0. Então, você vai achar o trabalho pela interpretação do deslocamento ou pelo cosseno de 90 graus. Então, já dei a resposta da 2. Tá? A 3 eu já comentei. A 4, cadê? Está aqui. Ó, uma análise criteriosa do desempenho de um atleta na quebra de recorde mundial de 100 metros raso mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro de iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros, não 100, os primeiros 30 metros, foram os mais velozes já feitos em recorde mundial.
cruzando essa marca em 3,78 segundos, 30 metros. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração. O momento mais importante da corrida. Ou seja, esses 30 metros que está falando é o início da corrida, em que o cara está agachado e está deixando o corpo reto. Ele deu 13 passos em 30 metros. Ao final desse percurso, ele tinha a velocidade de 12 metros por segundo. Lembrando que ele começa parado. Ele está agachado no chão para começar a corrida. Suponha que a massa do corredor é 80 kg. Qual é aproximadamente o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas, ou nos 30 metros, e não nos 100. Bom, gente, trabalho é variação de energia cinética. Trabalho total. Aqui já, a pergunta é essa. Aqui, gente, qual o trabalho total que é esse? É o trabalho de atrito, resistência do ar, força que ele faz no chão. Ou seja, tudo junto está ali. É o que ele quer. Então, ele quer trabalho. Energia cinética é mv² sobre 2. Então, nós temos aqui, ó, eu tenho massa, a velocidade que ele atinge eu tenho, a velocidade inicial eu tenho, pronto, calculo o trabalho. Então, na verdade, não me importa os 30 metros, não vou usar, o tempo não importa, nem o número de passadas. O que importa é a velocidade que ele tinha, a velocidade que ele chega e a massa dele, que é 80 kg. Então, questão 4. Apesar de ter muita coisa, ela é simples. Questão 5, a mais polêmica. A questão 5, gente, ela é mais difícil do que eu quero que vocês façam, tá? Ela é uma questão, qual a dificuldade dela? Vamos ver isso aqui, ó. O corpo sai de X1 até X2. Professor, o Gustavo pediu para explicar 4 de novo. Ô, Gustavo, vou explicar rapidinho, hein? Vamos lá, a questão 4. Primeira coisa, Gustavo, ele dá muita informação que você não usa. Porque ele fala que o cara vai correr 100 metros, mas ele não pergunta dos 100 metros. Aí ele explica que nos primeiros 30 metros, que é o mais importante da corrida, ele faz em 3,78 segundos. Beleza? Ele dá 13 passadas nisso, 13 passos nesse tempo. Ele começa parado, e depois desses 13 passos, desses 30 metros, ele está com a velocidade de 12 metros por segundo. E ele quer saber o seguinte, sabendo que a massa dele é 80, qual que é o trabalho realizado nessas 13 primeiras passadas, nesses 30 metros. O que eu vi? Trabalho é variação de energia cinética. Você podia pensar assim, trabalho não é F, D, cosseno, teta? Também. Só que aqui, eu não tenho esse F. O trabalho ele quer, eu não tenho F, então isso aqui não resolve. Então eu tive que ir para outra forma do trabalho, que é o teorema trabalho-energia. Trabalho é variação de energia cinética. Energia cinética é mv² sobre 2. Então, energia cinética final e inicial. E aí, quando eu montei isso, eu vi o seguinte, ele quer o trabalho, está ali. Ele me deu massa, que é 80. A velocidade inicial, eu sei que é 0. E a velocidade final ele deu, é 12. Ou seja, eu resolvo aqui, ó. Só nisso. Vou calcular o trabalho total. Sem me preocupar com 100 metros, 30, tempo ou número de passadas. Não importa aquilo. Importa a velocidade que ele tinha, a velocidade que ele chegou. Com isso, eu calculo o trabalho, que é a variação de energia. Então, os números necessários seriam 80 e 12 metros e 0. 80, 12 e 0. Entendi. Fácil, tá? A questão 5, como estava falando, gente, ela era para ser feito como? Ó, o corpo vai de X1 a X2. Essa força aqui de tração ou tensão, ela é constante, 25 newtons. Beleza. Estou pensando na forma do trabalho. Quando ele fala assim, qual é o acréscimo de energia cinética? Bom, trabalho é
variação da energia cinética. Ele quer o trabalho. Eu tenho deslocamento, esse pedaço aqui. A força que puxa eu tenho. E o problema está no ângulo, cosseno de θ. Então, o que é para fazer nessa questão? Você joga a força. O deslocamento é isso daqui, ó. Cuidado, tá? Ele sai do ponto 3 até o ponto 1. Então, ele anda 2 metros. O ângulo é variável. Ele começa com o ângulo aqui, que é esse pedacinho aqui, e termina com esse ângulo aqui. Tá? Mas o que eu falei? Eu botei lá no grupo da turma até, para considerar esse ângulo constante. Para não pegar essa variação do ângulo. E depois, eu até, a princípio, eu queria que vocês calculassem esse ângulo. Como que faria isso? Você desenha esse triângulo aqui, ó. Fazer melhor. E o ângulo está aqui. Você tem essa altura que ele deu. Você tem esse pedaço todo aqui, vale 3. Ó. Aqui é o ponto 3, aqui é o ponto 1. Né? Aqui seria o ponto 0, então isso aqui tudo 3 metros. Então, você tem esse lado, tem esse lado. Com o teorema de Pitágoras, você acha esse. O cosseno do ângulo seria cateto adjacente 3 sobre x. Mas aí, para ajudar mais ainda, eu botei lá no grupo o seguinte. Pô, eu já fiz essa conta para vocês. Usa o cosseno de θ 0,9. E esquece que esse ângulo varia. Faz esse valor constante. Tá, a questão 5 é só pegar f, d e o cosseno do ângulo. Você tem os 3 valores, você vai calcular o trabalho. Tá? Ficou fácil. Depois que acabar a prova, eu resolvo ela variando esse ângulo aqui. Questão 6. Questão 6, ó, uma força variável. Na última aula de trabalho, se não me engano é 14, agora não lembro, eu falei de força variável. Como se calcula o trabalho da força variável? A força começa com 0, chega no valor máximo, termina em 0 de novo. Ó. Aumenta, diminui. Tá? Aumenta enquanto anda 8 metros, diminui quando anda 26. Tá? O que acontece? O trabalho de uma força variável é a área do gráfico. E aqui tem um triângulo. Triângulo retângulo, tá vendo? Você pode calcular 2 triângulos. Esse aqui, depois esse, e vai ter a área toda. Mas vamos ver aqui. Alguém empurrou um objeto numa distância de 26 metros. Tá. Aplicando uma força F na mesma direção e sentido de deslocamento desse corpo. O gráfico representa a variação de F em newtons em função do deslocamento D, metros. Desprezando o atrito, qual o trabalho total em joules realizado por F? Tá? Ah, tá. Já viu onde foi o problema que o Gustavo achou aqui. Eu não tenho esse valor aqui, né, Gustavo? Faltou na figura. Tem que colocar lá. Tá? Que aqui, ó, tem o valor de F. Que na hora de botar na figura ele não saiu. Não foi mesmo? Deixa eu só confirmar lá. Não foi. Mas deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa. Ah, não. 8, 26, 90 graus. Ah, tá. É o seguinte. A gente tem que achar o valor de F para fazer essa área toda aqui. Tá? O que eu tenho? Eu tenho o seguinte, eu tenho 2 triângulos aqui que são semelhantes. Ó, ou esse triângulo todo aqui é semelhante a esse. Eu tenho que achar o valor desse pedaço aqui, ó. Essa altura. Eu achando isso, x,
eu acho o valor de F. Tendo o valor disso, eu calculo a área, e a área é o trabalho, é o que ele quer. Então, isso aqui caiu no exercício de matemática lá do fundamental, semelhança de triângulo, tá? Você vai ter que dar um jeito de calcular isso daqui. Deixa eu ver qual seria o caminho melhor aqui. Tá, dá sim, dá sim. Quer ver? Ó, só para ajudar. Se eu pegar esse triângulo grande, esse aqui, ó, eu tenho esse ângulo aqui. Vou comparar esse triângulo menor com esse triângulo grande todo aqui, ó, tá? Repara o seguinte. Esse lado X do triângulo pequeno é o que está com 90 graus. Deixa eu ver se... Não, isso aqui está legal, não, peraí. Vamos pensar aqui. É o melhor pegar esses dois aqui. Esse aqui é X. Você vai ter que pegar esses dois triângulos aqui. Não, tem que ser isso mesmo. Tem que ser esse grande e esse daqui, tá? E aí você vai calcular por semelhança de triângulo. Lembra disso, né? Você vai fazer um lado sobre o outro, que é proporcional do outro triângulo, um lado sobre o outro. O que eu já adianto? Você pode fazer isso aqui, ó, esse triângulo grande, esse triângulo pequeno, só que um está deitado em relação ao outro. Redesenha esses triângulos, vê qual ângulo coincide, e aí você faz a semelhança. Você vai ter que calcular ainda o valor de um desses lados aqui, que pode sair por Pitágoras, tá? Você tem esse tamanho, aqui vale X, calcula o outro. Vai dar uma dorzinha de cabeça aí, mas você vai resolver por semelhança de triângulo, beleza? Tá, beleza, todo mundo tá quietinho. Questão 7. Esse daqui, gente, depois eu faço ele de novo e dou uma dica para vocês no grupo lá, tá? Questão 7. O motor aciona um guindaste para levar uma carga de tijolos pesando 800 newtons. A altura de 10 metros, em 20 segundos. Qual é a potência mínima necessária no motor? Bom, potência é a quantidade de energia pelo tempo ou trabalho pelo tempo, né? Na aula eu até expliquei. Uma lâmpada de 100 watts quer dizer que ela consome 100 joules de energia elétrica em cada segundo. Watt é a mesma coisa que joule por segundo. Então, por isso você pega aparelho em casa, quanto menor a potência, menos energia por segundo ele consome. Então, essa é a ideia. Quando você vai levantar um corpo, você faz uma força para cima e essa força dá energia, é o trabalho dela. O peso atrapalha esse movimento. Então, quando você levanta um corpo, você vai dar energia no mínimo igual a que o peso tira. Isso quer dizer o quê? O trabalho da força F tem que ser no mínimo igual ao trabalho da força peso. O peso tira energia, você vai levantar um corpo. Velocidade zero, no início, chega lá em cima, velocidade zero. Então, ele não sobra energia. Toda a energia que eu dei para esse corpo, o peso tirou. Ficou equilibrado. É o mínimo que eu faço. Então, nessa forma da potência, o trabalho que eu vou botar na fórmula é o trabalho da força-peso. mgh sobre ΔT. Tá? Ó, na verdade, mg é o peso, né? Então, ó lá, 800 newtons, altura 10, ΔT 20. Aí acaba a questão. Beleza? Então, gente, a prova, eu considero o seguinte, questão chatinha, 6, por causa dessa geometria. A 5 eu facilitei, é uma questão difícil, mas eu facilitei. E a questão 3 ela é mais complicadinha. O resto eu acho que sai mais fácil.
Alguma dúvida, gente? Professor, Oi. o ΔT seria tempo, né? Tempo. É energia sobre tempo, tá? Vou até Então a colocar conta seria 800 vezes 10 vezes sobre... 10 de novo, sobre Não. 20 segundos. Cuidado. Ele não deu massa. Ele deu peso. Ah, Esse valor aqui já é o mg, tá? E isso daqui já é esses dois juntos aqui, ó. como assim? O 10 ao 10 metros? O 10 Tá metros é a falando? altura. É. Você falou que você tinha falado assim, 800 vezes 10 vezes 10. Não. Esse mg O aqui, ó, 800? já está calculado, 800, tá? Ah, tá. É que eu achei que tinha que calcular 800 vezes a gravidade Exato. vezes a Aí você altura. desce a massa. A massa, já te digo que é 80, não 800. 80 vezes 10, aí sim 800. Então, na verdade, ele já deu essa conta. Tá? Ele deu peso, ó, em newtons, e não a massa em quilograma. Beleza? Cuidado com isso, que a gente erra muito isso, tá? A gente lê peso, no dia a dia, peso para a gente é quilograma mesmo, a gente acaba colocando errado. Cuidado com isso. Miguel, Maria Clara, Gustavo e Hugo, mais alguma questão? Ô, professor, explica de novo ali a fórmula mgh sobre ΔT. Ah, tá. Aqui é o seguinte, essa fórmula, na verdade, como eu disse, é a fórmula da potência, trabalho sobre tempo, né? Ou energia sobre tempo. Nessa questão, que o corpo está subindo, o trabalho ali é igual ao trabalho do peso. Lembra que trabalho é energia que dá ou tira. Então, quando você levanta um corpo, está aqui na minha mão, eu levanto um corpo, a energia que eu dou tem que ser no mínimo igual à energia que o trabalho, que o peso tira, né? Eu faço uma força para cima, ela tem que ser no mínimo igual ao peso. Então, esse trabalho aqui da fórmula é igual ao trabalho do peso. Mas eu demonstrei na aula que o trabalho do peso é mgh. Por isso que ali, ó, eu botei mgh sobre ΔT. Você poderia fazer o seguinte também, ó. Potência, trabalho sobre tempo. Trabalho é FD cosseno θ sobre ΔT. A força que eu faço para levantar um corpo, no caso ali, é o que o guindaste faz, né? É guindaste. Faz para levantar o corpo, tem que ser igual ao peso. Então, essa força é igual ao peso. O deslocamento, a gente chama de altura na vertical. O ângulo entre o deslocamento e a força, 0. Sobre ΔT. Cosseno de 0 é 1, peso é mg. Olha lá, cheguei naquela fórmula, tá vendo? Então, é trabalho sobre ΔT, FD cosseno θ sobre ΔT, e aí eu vou analisar. F é igual ao peso, o D é a altura, o ângulo é 0. Chegou ali. Beleza? Ah, entendi melhor. Tá. Então tá, beleza. Eu vou encerrar a gravação para não ficar muito grande. A gente pode discutir mais uma coisa ou outra, tá? Quem está vendo a gravação, então, um abraço. Eu tenho mais uns 5 minutos aqui e aí eu vou conversando com o pessoal, tá? Não esqueçam dos prazos para a entrega da lista e da prova. Tchauzinho.